Muito boa tarde, Srs. Telespectadores. Estamos de novo no programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos na freguesia do Ramal, do Concelho do Porto. Temos connosco o Dr. Manuel Maio. Doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Olha, doutor, para início desta conversa, vamos lhe chamar assim, eu gostaria que o Sr. Doutor descrevesse um pouco a sua freguesia. Bom, a Ramalde é uma freguesia do Concelho do Porto, uma freguesia que fica localizada na parte ocidental, diria até nordeste da cidade, que é uma freguesia de raiz rural, depois teve uma transformação industrial após a Revolução Industrial, portanto, e hoje, portanto, é uma freguesia que se caracteriza como uma freguesia com crescimento demográfico mais acentuado nos últimos 10 anos, pelo menos os resultados do censo assim o dizem. Foi a única freguesia da cidade de Porto que teve crescimento demográfico. Todas as outras 14 desceram. Eu peço desculpa de interromper. Quando o Sr. Doutor diz que teve um crescimento demográfico, está-me a falar a nível de pessoas que vieram morar aqui para Ramal, ou está-me a falar de novos nascimentos? Portanto, o crescimento demográfico nós medimos-lo pelos novos residentes, não é? Agora, fazer o cálculo entre nascimentos e óbitos, portanto, Ramalde teve mais óbitos que nascimentos nos últimos 10 anos. Portanto, esse oportunidade é pertinente nesta perspectiva. É mais gente que vem para cá viver. Porquê? Porque a partir dos anos 70, fundamentalmente, mas depois com acentuadamente a partir de 80, Ramalde cresce exponencialmente a nível urbanístico, o que significa que há muita oferta de habitação, principalmente para jovens. Vivemos numa crise que todos nós sabemos, mas atendendo a um conjunto de fatores, a oferta habitacional privada, com as melhores condições, com a cobertura de equipamentos, nomeadamente a rede escolar, a rede de transportes, na mobilidade, Ramalde passou a ser, me perdoem os outros colegas da cidade do Porto, a freguesia mais apetecível para se viver, por um lado, e por outro lado também não podemos esquecer que está em Ramalde a unidade económica mais acentuada da cidade do Porto. Portanto, aqui a ex-zona empresarial de Ramalde, ou a ex-zona industrial de Ramalde, que foi reclassificada no novo PDM como a zona empresarial, a ZEP, Zona Empresarial do Porto, portanto, congrega aqui muitas empresas. Claro que há aqui uma alteração de objeto das empresas, havia muitas industriais, hoje temos muitas empresas de serviço aqui na zona empresarial, mas já começamos, por exemplo, já uma universidade já veio para cá, por exemplo, o Instituto Português de Administração de Marketing, que também já cá está em Ramalde. Portanto, há uma transformação na freguesia, houve uma transformação, diria, nos 30 anos anteriores a estes últimos 10, acentuada, digamos, na morfologia da própria freguesia, e nos últimos 10 anos. Essa transformação traduz-se no aumento de população. Ao contrário, por exemplo, da freguesia de Paranhos, que é a maior freguesia da cidade de Porto, a nível de residentes, Paranhos perde muita população, como Campanhã, e Ramalde é a única que cresce. É esse, digamos assim, na minha ótica, o motivo. Doutor, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O doutor atribui isso a umas melhores condições da freguesia, em termos de habitabilidade, ou atribui realmente à maior zona industrial do Porto estar realmente junto ou dentro de Ramalde? Não, temos que separar porque a zona empresarial do Porto, portanto, zona industrial de Ramalde, que era assim que se chamava, está confinada, digamos, a artérias muito bem definidas. Aliás, foi definido no PDM, eu pertencia portanto, à Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal da nova geração, portanto, que entrou em vigor em 2006. Portanto, eu próprio defini o que é a área empresarial, até, enfim, por força da aplicação do PDM no que concerne à capacidade construtiva. Portanto, e ela está confinada, digamos, ao eixo central, que é a Avenida AEP, portanto, que é o eixo central, tem o canal do metro ao lado, e portanto tem aqui Delfim Ferreira deste lado, e portanto
digamos que as unidades empresariais de Ramalde, que é uma forte componente aqui da cidade do Porto, a área empresarial está aqui concentrada, é uma questão. Dir-me-á assim, até porque nós temos mais ou menos dados estatísticos sobre isso. Há muita gente que circula por Ramalde em termos de mobilidade pendular porque trabalham cá e que não são da freguesia. Isto aumenta exponencialmente. Nós devemos medir as cidades. Ramalde não é uma cidade, mas até podia ser. Portanto, tem escala suficiente para ser até uma cidade e até ser um concelho. Tem melhores condições a nível estrutural, infraestrutural, a nível dos equipamentos, que muitos concelhos, os 307 que existem neste país, eu conheço muito bem, digamos assim, sob o ponto de vista da investigação que fiz nesta área, numa graduação, no mestrado que eu fiz na universidade, e fiz sobre esta área, sobre o território autárquico, propriamente dito. E nesse domínio, Ramalde tem tudo aquilo que se exige a um concelho, que se exige a uma cidade. Portanto, eu diria assim, a freguesia mede-se, as cidades medem-se a nível populacional, não pelas pessoas que lá moram ou pelas pessoas que lá residem. Mede-se pelos pêndulos. As cidades medem-se pelos pêndulos. Vou dizer aqui uma grosseria, mas se não houvesse, e nós felizmente temos já neste país um culto de cidadania muito profundo, mas vamos imaginar que estávamos na pré-história e que todas aquelas pessoas que trabalham venham trabalhar para Ramalde, se não fossem cultos e se não tivessem cidadania, se atirassem os seus dejetos para a via pública. Reparem o que é que significa esta freguesia, que tem, pelo último censo, 38 mil, mas tem muito mais, tem cerca de 50 e tal mil residentes, acabava por ter 150 mil. Portanto, as cidades medem-se assim, as cidades não medem-se pelas pessoas que lá dormem, não é? As cidades, embora, sob o ponto de vista dos impostos, são aqueles que lá dormem que deixam lá os seus impostos. Portanto, isso é uma matéria que, na minha perspectiva, merece um estudo profundo, que o Governo não tem capacidade para fazer isto. As autarquias e a Associação Nacional de Municípios, que eu represento, a Câmara Municipal de Porto, a sua Assembleia Municipal na Associação Nacional de Municípios, tem pessoas que poderiam trabalhar nisto, mas as universidades é que são, digamos, as instituições que poderiam trabalhar o que era a repartição equitativa daquilo que são os impostos que se pagam, não é verdade? E que são aplicados nas cidades, portanto, e naquilo que seja a qualidade de vida dos cidadãos. Mas para o nosso telespectador perceber, diga-me, em sumo, o que é que o senhor acha que quem vive e o crescimento que é devido às condições que a freguesia tem, que oferece, e não só porque tem um mercado empregador perto e então aproveita-se porque dá jeito? Não, foi aquilo que eu disse logo na primeira parte. A freguesia evoluiu muito, não tem a ver com o mercado empregador, como eu disse, não tenho os números exatos neste momento, mas cidadãos de Ramalde que trabalham no tecido empresarial de Ramalde, não deve ser mais de 4, 5%. Portanto, é porque a freguesia, foi aquilo que eu disse, do ponto de vista da oferta, da qualidade habitacional, relação qualidade-preço, portanto, Ramalde tem uma boa oferta, principalmente para os jovens casais. Claro que estamos a viver um momento de crise conjuntural e tudo isto fica afetado pela conjuntura, mas, como disse, nos últimos 10 anos, o crescimento demográfico acentua-se somente em Ramalde, devido a estes dois fatores. Urbanismo, portanto, políticas urbanísticas, crescimento do parque da oferta de habitação privada em Ramalde, porque a habitação social está cá. Ramalde é a freguesia da cidade de Porto que tem mais habitação social e que tem mais residentes em habitação camarária. Aqui o bairro das Campinas ao lado, que ontem infelizmente ainda houve um incêndio, é o maior bairro social da cidade do Porto e um dos maiores do país. Portanto, há pessoas, obviamente, que trabalham aqui em algumas unidades, mas as pessoas que vivem nos bairros sociais são pessoas que vêm, digamos, já da gênese dos bairros e depois passam de família, portanto, passam de geração para geração. Eu estou a falar em novos residentes. Claro. Novos residentes.
Porque aqueles residentes que vieram da zona histórica, quando, enfim, foi do plano dos anos 60 de Arantes de Oliveira de acabar com, enfim, com aqueles aglomerados de habitações nas zonas centrais das cidades e fazer os bairros sociais nas periferias, que foi o que aconteceu aqui no Porto. Não é desses que estou a falar. Estou a falar de uma oferta que é acompanhada, por aquilo que também referia há pouco, que é acompanhada, porque geralmente quando uma pessoa procura uma habitação num determinado local, em primeiro lugar, é a relação preço-qualidade, pronto, e portanto, a relação preço-qualidade e tipologia, não é? Pronto. Mas depois, ou quase sempre em paralelo, as pessoas medem os transportes públicos, os equipamentos, se tem lá a farmácia, se tem um hospital, se tem a escola, se tem o supermercado. E é isso que eu quero referir. Ramalde foi a freguesia da cidade de Porto nos últimos 10 anos. Isto tem a ver com políticas também, que foram criadas, que passou a oferecer aos cidadãos quase tudo aquilo que lhes proporciona qualidade de vida. Só para dizer que abriram aqui 2 grandes equipamentos de distribuição em Ramalde, enfim, numa luta concorrencial, que são os maiores distribuidores de Portugal, e foi em Ramalde que eles o fizeram. E eles estudam muito bem o mercado. Claro que portanto, não é à toa, não é isto não é à toa, como diz o brasileiro. Portanto, eles estudam o mercado. Portanto, se eles abrem um e outro, até não muito distante, foi porque há uma densidade populacional. Só para dar uma ideia, a cidade cooperativa da Perlada tem cerca de 6.000 residentes. A Câmara, o Conselho de Valença tem 4.000 e tal. Portanto, o Conselho. Portanto, nós temos aqui uma cidade, por isso é que se chama cidade, eu gosto do termo Cidade Cooperativa da Perlada, que é um conjunto de cooperativas, a maior do país, e só ali vivem 6.000 pessoas. Não é verdade? Portanto, aquilo já é uma cidade. Não tem lá tudo, pois não, mas tem quase, diria, tem quase tudo. As vias de comunicação são muito boas, a mobilidade é boa, a oferta de transportes públicos é boa, tem o Hospital da Perlada ali perto, não falta farmácias, não faltam escolas, não faltam espaços, nomeadamente a Quinta da Perlada, espaços verdes. Portanto, eu diria assim, daria viver em Ramalde, qualquer sítio de Ramalde é bom, mas na área da cidade cooperativa da Perlada é muito bom, porque tem tudo, ou quase tudo. E tem agora dois equipamentos de distribuição, de grande distribuição. Doutor, avançando um bocadinho, diga, agora põe-nos ao corrente, no novo mapa autárquico. Eu, se não estou em erro, o Porto tem 15 freguesias. Sim. Passa 7. O que é que acontece com a freguesia de Ramalde? Não acontece nada, na medida em que Ramalde já tinha escala. Portanto, Ramalde tinha território, equipamentos, residentes, no âmbito daquilo que era, enfim, a lei. Mas agrega alguma? Não agrega. Portanto, todas aquelas freguesias que já tinham escala, foi isto mais ou menos que a unidade técnica seguiu, portanto, quanto à proposta, que depois foi aprovada na Assembleia da República. Aquelas freguesias que já tinham escala, mantiveram-se com essa própria escala, e a cidade de Porto é um exemplo. Portanto, das 15, existiam 4 freguesias que se inseriam nos critérios da proposta de lei e mantiveram-se assim, que foi Bonfim, Campanhã, Ramalde e Paranhos. Portanto, as outras, portanto, não tinham escala e então criaram portanto, as associações de freguesias, portanto, não é? Agregaram-se para 7. Eu sou e sempre fui a favor de um processo de reestruturação. É exatamente a minha pergunta seguinte, e queria que o Sr. fosse mais abrangente, não queria só que me falasse do Porto, no Porto, claro. no seu centro, que é onde junta do Sr. Claro. Dr. Sincero, mas a sua visão a nível global sobre este novo mapa autárquico. Pronto, é assim, nós em Portugal temos sempre um defeito de sermos resistentes às reformas. Queremos as reformas, mas depois quando elas nos tocam diretamente, nós somos sempre críticos e tentamos opor as reformas. Bom, a reforma do mapa, portanto, do território autárquico, podia ser feito hoje, como podia ser feito daqui a um mês, como podia ser feito daqui a um ano, como podia ser feito daqui a 2 anos. Tinha era que se fazer, por uma razão muito simples, histórica, que as pessoas aqui
enfim, não terão alguma dificuldade, por razões históricas. Este desenho de mapa autárquico é do tempo de Mouzinho da Silveira, portanto, de 1836. Portanto, isto tem quase 200 anos. Portanto, o território evoluiu. Portanto, nós temos neste momento assimetrias territoriais terríveis, com desertificações. Portanto, quer dizer, o desenho estava desatualizado, desajustado. Mas eu entendo, e disse isso a um membro do governo, na altura seguinte, isto não pode ser por impulso. E quando digo por impulso é assim, porque há um memorando de entendimento que diz que tem que haver, não fala nas juntas de freguesia, memorando de entendimento, fala numa reforma do território autárquico. Ora, autárquico são câmaras e juntas de freguesia. Pronto. E, portanto, o governo avança, é a minha interpretação, que assumo, sendo até de uma área política que está e suporta este governo, assumo pelo elo mais fraco, que são as freguesias. As freguesias não contribuem €1, olha que é €1, não contribuem €1 para a dívida pública. Só por uma razão muito simples. As câmaras sim, porque a Lei de Finanças Locais diz taxativamente que as juntas de freguesia não podem endividar-se. Têm que gerir o seu orçamento. Ora, se é o seu orçamento, não é o orçamento do Estado, é o orçamento da junta. Portanto, não contribui rigorosamente nada para a dívida pública, é zero. Para o orçamento do Estado, corresponde a 0,060 e não sei quantos %. Porquê? Porque são as transferências da administração central para a administração local, que no fundo é para pagar salários, que é o fundo de financiamento de freguesias. É para pagar salários. Mas então, mais uma razão para o senhor tentar explicar a mim e aos nossos espectadores. Então, para que é que serviu esta reestruturação das autoridades? Eu penso o seguinte, eu penso que eu vou dar uma resposta politicamente incorreta, que é o seguinte, eu penso que o avanço que foi feito para a reforma do mapa autárquico, que só abrange juntas de freguesia, foi para dar resposta à Troika. Para dizer assim, nós até nisso fizemos uma reforma. Fizemos uma reforma, mas é uma reforma mal feita. Eu sou a favor da reforma, mas não é deste modelo. Se calhar até podiam ser, digamos, extintas ou agregadas mil e tal. Até podiam ser mais. Ora, o que eu acho é que devia ser feito a exemplo do que aconteceu em Lisboa. E dar um prazo. As assembleias municipais, em cada concelho, são 307 concelhos, deviam, com as populações, com as juntas, com a Assembleia Municipal, com as Assembleias de Freguesia, teriam um prazo para apresentar a reestruturação, a reforma do seu mapa local. Senhor, não interrompendo o seu raciocínio, colegas do setor têm dito que o problema aqui não está na extinção nem na agregação das freguesias, muitas vezes está em competências ou não das mesmas. Essa é outra questão. Não, essa é outra questão. Vocês continuam sem competências? Sim, não, essa é outra questão. Vamos lá ver uma coisa. Isso coloca-se de outra forma. Por exemplo, o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, não é? Vamos lá ver. Por exemplo, eu diria assim, e estava a explanar o que é que eu penso que devia ter sido feito. Deviam ser as assembleias municipais com as assembleias de freguesia, como fez Lisboa, que não deu polémica nenhuma, e foi aprovado uma assembleia de freguesia. Não foi preciso vir a reforma aplicada pelo memorando de entendimento. Portanto, Lisboa já há 2 anos tinha avançado para a reforma do seu território. Portanto, deviam ser as assembleias. Paralelamente, e esta é a história do ovo ou da galinha, o que é que nasceu primeiro, deveria ser feita também a reforma da lei eleitoral autárquica, por um lado, e da lei das autarquias locais, por outro lado. Portanto, a lei eleitoral autárquica ficou outra vez em banho-maria, portanto, os partidos, digamos assim, o PS e o PSD não se entenderam. Quanto à reforma, que é mudar o modelo eleitoral, que eu entendo que devia ser introduzido, por exemplo, até para as eleições para as câmaras, porque não faz sentido haver 2 eleições, um para a Assembleia Municipal e outro para o Executivo. Era como nas juntas de freguesias funciona bem. Há um candidato à Assembleia de Freguesia, esse candidato é o candidato a Presidente de Junta. E depois escolhe o seu Executivo da Assembleia de Freguesia. Isto pode e deveria ser com as câmaras. O modelo francês era um modelo que... O modelo francês é um modelo interessante, o modelo francês é um modelo interessante, mas o modelo francês temos que analisar o modelo francês à escala, ao território.
A França não tem juntas. Aliás na Europa comunitária não existe juntas. A França tem as grand-mères e as petit-mères, não é? E, portanto, quer dizer, há a cama grande, há a cama alta, digamos assim, as grandes câmaras, portanto, a grand-mère, e depois há pequenas câmaras. Que têm competências. Competências, exatamente. Eu penso que poderia, não agora, mas num futuro próximo, e na reestruturação que se tiver que fazer também às câmaras, aos concelhos, e nos ajustamentos dos territórios, das limitações dos territórios das novas juntas, agregadas e as que ficam, deveria de ser criado modelos, eu disse isto uma vez numa conferência que dei na Faculdade de Letras do Porto, deveria ser criada uma experiência piloto numa grande área metropolitana. Eu acho que o modelo de uma grande área metropolitana não pode ser igual, não deve ser igual, não tem razões de ser igual, por exemplo, ao Concelho de Bragança. Portanto, estamos a falar em escalas diferentes, estamos a falar... Portanto, e o que é que eu diria? Por exemplo, o que é que eu diria? Num grande centro urbano, numa grande metrópole como é o Porto, definir o que é da metrópole, a grande metrópole, está definido, não é? Mas pronto, redefinir as fronteiras, deveria de se criar uma grande câmara e depois pequenas câmaras, com delegação de competências. Portanto, com competências próprias por um lado e delegação de competências por outro. As competências próprias são as que estarão plasmadas na lei. Até porque vai ser revogado a Lei 159 de 99, porque há a 159 e a 169, e a 159 vai ser revogado, que é a Lei das Competências, que emana, digamos assim, de uma determinação do Conselho da Europa de 1992, que cria aquilo que é a coesão e a subsidiariedade, portanto. E o nosso governo teve que adaptar e criou a Lei 159, que é a Lei das Competências para o poder local, câmaras e juntas. Isso vai ser revogado, vai ser revogado não, há artigos que vão ser alterados da Lei 159, que é das competências. Portanto, são dois processos autónomos, mas que podem ser, e deveriam de ser, dentro deste conceito que é que nasceu primeiro, o avô a galinha, deveriam estar em simultâneo. Portanto, o que é que o governo faz? Redefine o território autárquico e, paralelamente, tem um projeto de lei, um projeto de lei, com a alteração das competências para as juntas de freguesia. Ora, eu estive a ler esse projeto e ele não adianta nada àquilo que está na Lei 159 e na Lei 169. Quase que não adianta nada. Dá mais meia dúzia de competências às juntas de freguesia, mas que essas competências, paradoxalmente, e uma vez mais, o que é um erro, serão atribuídas às juntas se as câmaras, os seus presidentes de câmaras estiverem disponíveis. Se o entenderem. Se o entender. Ou isto está errado. Eu defendo o princípio diferente. E, por exemplo, no modelo autárquico francês, isto funciona de outra forma. Portanto, se tenho escala, se tenho projetos, que é na área do investimento, que é na área da função social, que agora está muito na moda a função do Estado Social, se eu tenho escala, se eu tenho projetos, se eu tenho matéria-prima entre comas, eu devo ter o acesso à candidatura, ou uma candidatura de delegação de competências com transferência de meios, recursos, meios logísticos, meios materiais, meios humanos e financeiros, e as câmaras são obrigadas. Mas não é isso. E então, o que é que se passa? Lamentavelmente, os presidentes de junta vão continuar dependentes do bom humor dos presidentes de Câmara, para não dizer outras coisas, do ponto de vista das promiscuidades políticas. Claro. O que é um erro, portanto. Nós estamos, portanto, o Governo quer voltar com as comunidades intermunicipais. As comunidades intermunicipais, na minha perspectiva, não fazem nem têm razão de ser. Vai ser, se acabaram, por um lado, os governos civis, numa perspectiva de poupança, as comunidades intermunicipais vão ser estruturas intermédias entre as câmaras e o poder central, que vai ser mais centro de emprego para algumas pessoas. E eu acho que isto deve ser feito de outra maneira. Devem as câmaras e os territórios terem mais escala. Eu diria assim uma coisa muito simples. A área metropolitana do Porto devia ter era uma câmara, que era a Câmara Municipal da área metropolitana do Porto. E depois tinha câmaras baixas, como tem para isso, que era a Câmara do Porto, a Câmara de Gaia, a Câmara de Matosinhos, a Câmara não sei quanto. Mas
não como uma junta metropolitana, que não faz sentido, é mais outro, na minha perspectiva, é mais outro patamar de empregabilidade e não só, e de confusão, claro. De confusão e de desperdício de recursos. Pensar a Câmara Municipal da Metrópole do Porto. Ponto final, parágrafo. Agora, eleições para lá, sim senhor, e eleições ao mesmo tempo para as câmaras municipais. Aí criava-se escala, aí trabalhava-se, já que não querem a regionalização, trabalhava-se melhor naquilo que são, digamos, os recursos, promovê-los. Temos agora o exemplo, por exemplo, da privatização da ANA, privatização dos portos, das concessões. Portanto, se não houver escala, se não houver poder político eleito, sufragado, que defenda, não é pela regionalização, mas defenda pela área metropolitana eleita, um poder local muito forte, têm que nos ouvir. Claro, porque senão todas as alterações introduzidas acabam por, no final, darem zero. Dão zero, portanto, e o que eu acho, eu sou a favor da reforma. Ponto final, parágrafo. Sou a favor de uma reforma, de uma reestruturação do mapa autárquico, que vem do tempo de Moisés. Não é este. Se calhar até podia ser este, mas não o método, a forma. Para as juntas de freguesia era obrigatório que envolvesse as assembleias de freguesia com as assembleias municipais. Cabendo à Câmara Municipal do Porto, às câmaras, não é de Porto, neste caso às câmaras municipais, fornecer todos os dados técnicos, toda a informação, todos os recursos técnicos de informação necessário para aferir, não é verdade? Porque quando se diz assim, régua e esquadro, ficam aqui estas juntas, portanto uma agregação de juntas, eu vou dizer assim, a nível de população tem escala? Tem. Mas se calhar há desequilíbrios naquelas escalas, há pessoas muito mais idosas, há pessoas... Não. E agora os equipamentos que lá estão servem? Escolas, zero. Por exemplo, um exemplo que eu vejo aqui na cidade do Porto, criando estas juntas, não vai haver resposta do parque escolar, digamos, para as juntas agregadas. É já um exemplo, portanto, isto tinha que ser avaliado, não em Lisboa, por uma unidade técnica, que está lá em Lisboa, que eu não conheço, mas... Não pode ser régua e esquadro. Não pode ser régua e esquadro. Portanto, tem que ser através... Portanto, e as câmaras e as juntas poderiam perfeitamente recorrer dos centros de investigação das universidades que trabalham estas matérias. No Universidade de Minho trabalha muito bem, aqui a Faculdade de Letras do Porto, a área da Geografia também trabalha muito bem, por exemplo, a minha universidade também trabalhamos bem isso. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Não havia necessidade de fazer esta reforma assim muito rápida. Doutor, avançando um bocadinho, que já vamos com 30 minutos de conversa, parece que estamos a falar 2 segundos, e voltando mais concretamente à sua freguesia, falou muito bem que tem um dos maiores bairros sociais da cidade do Porto, quiçá até do país. Como é que classifica socialmente a sua freguesia? A freguesia de Ramalda é uma freguesia sociologicamente assimétrica. Mas nós temos vindo, e isto é importante, eu quando vim para cá em 2001, eu fiz um estudo do território, através de uma universidade, para avaliar aquilo que eram as carências, as necessidades, o que era a massa crítica da freguesia. E, portanto, nessa altura verifiquei de facto que havia uma assimetria social, sociológica, sem estigma, portanto, sem estigma. Nós tínhamos o melhor que o bom, que é o ótimo, com o mau, e o ótimo é inimigo do mau, não é? Portanto, nós tínhamos aqui, e fomos criando, e aqui a Junta, enfim, tem tido uma responsabilidade associado com a Câmara também, de provocar, no bom sentido da palavra, uma aproximação, uma redução desta assimetria através de projetos, de programas de inserção e de coesão social. Dou só um exemplo, o estigma dos bairros sociais. Os bairros sociais, o parque habitacional social, por exemplo, em Ramalda, da cidade do Porto, é rigorosamente igual como qualquer outro. Eu estou a falar sob o ponto de vista daquilo que é a mobilidade das pessoas. Nós vamos a um centro comercial, ou vamos, por exemplo, a uma grande superfície alimentar, encontramos lá pessoas dos bairros sociais com pessoas de condomínios fechados, a fazerem compras ao mesmo tempo. Poderão não ter as mesmas condições económicas. Mas não aumenta o risco de insegurança? Não, antes pelo contrário. Portanto, Ramalde, a nível da segurança de pessoas e bens, também é uma das freguesias que mais evoluiu favoravelmente. Não é por eu ser do Conselho Municipal de Segurança desde o início.
Aliás, se forem no nosso site, vem lá um projeto que nós temos com a Polícia de Segurança Pública e portanto, a Universidade de Fernando Pessoa, nas Ciências Humanas e Sociais, na Criminologia, em que nós estamos a fazer um trabalho de monitorização do pequeno risco da pequena criminalidade. O grave do problema é a pequena criminalidade. A grande criminalidade não se vê em Ramal. A pequena criminalidade é aquela o esticão, o assalto a uma carteira para uma dose de droga, não é? Doutor, e é importante isto para os nossos espectadores, assim, certo ou errado, e queria saber a opinião do Sr. Doutor, é que está sempre ligado a criminalidade ao bairro social. Há um estigma. Não é? E eu queria que o Sr. me dissesse se realmente isso é um estigma, ou se porque tem realmente uma grande densidade populacional com bairros sociais, se acha que não há nenhuma reflexão. Não, deve-se fazer uma reflexão sobre isso e nós aqui fizemos e atuamos nesse sentido, mas há um estigma. É assim, os bairros sociais da cidade do Porto, fruto de políticas não direcionadas para essa vertente da coesão social, foram sendo abandonados. Ora, se eles foram sendo abandonados, nunca houve intervenções estruturantes. As construções deles são dos anos 60, a maior parte deles. Portanto, nem a iluminação pública, nem jardins, nem logradouros, nem a iluminação nas próprias residências, nos acessos, nas escadarias, etc. Portanto, quer dizer, os bairros sociais da cidade do Porto passaram a ser, digamos assim, espaços procurados pela marginalidade para cometer o crime. E é evidente que alguns moradores nos bairros associavam-se a essa criminalidade. Dou um exemplo. No bairro das Campinas, em 2003, aparecia, por exemplo, às 2 horas da manhã um carro furtado e às 5 da manhã só tinha a chapa, já estava todo desmontado. E ninguém vê. Porquê? Porque não havia luz pública, porque aquilo não era, a iluminação não era do tempo, como eu disse, era antes de Oliveira, e, portanto, só faltava ser candeeiros a petróleo, não é? Ou a Petromax. Pronto, e não havia outra questão, e não havia os indivíduos que abatiam a iluminação que existia. Portanto, os bairros sociais eram espaços que, alguns bairros e quase todos espaços, que permitiam que a marginalidade viesse de fora para dentro dos bairros, aproveitando, digamos, aqueles antros que ali se geravam, com a colaboração de alguns, obviamente, habitantes, porque... Ramal disso não se passa. Eu estava a dar um exemplo, em 2003 fazia-se isso. Sabe qual foi a primeira grande aposta que eu fiz, numa luta, e foram uns milhares de investimento, foi iluminar o bairro todo, que estava completamente às escuras, a começar pela Avenida Vasco da Gama, estruturante, e todo o bairro. Portanto, foi uma negociação dura com a EDP e com a Câmara Municipal de Porto, porque tem a responsabilidade de criar as infraestruturas. O bairro foi todo iluminado, mais vigilância, evidente. Bastou esta iluminação do bairro, e depois, em 2004, 2005, 2006, a requalificação do bairro, isto foi uma grande aposta do Rui Rio, do Presidente de Câmara, para esta criminalidade que existia desapareceu. Agora o senhor diz-me assim, mas desapareceu a criminalidade? Não, deslocalizou-se para o outro lado. Agora, os bairros sociais são estigmas. Vive lá gente muito boa, como vive num condomínio fechado. Às vezes encontramos mais criminalidade a outros níveis num condomínio fechado, olha, violência doméstica, por exemplo, violência psicológica, do que num bairro social. É assim, os bairros sociais são instrumentos de fixação das populações. As populações vieram para ali e ali ficam. Os pêndulos são mais naquilo que é a oferta privada. E nós aqui em Ramal, por outro lado, também criámos uma esquadra, foi uma reivindicação minha, e foi uma negociação direta, que eu tive até com o ex-ministro Rui Pereira, direta mesmo com ele. Fizemos aqui uma grande esquadra, que fica ali no Viso, junto à estação de metro do Viso. Temos aqui os julgados de paz. Portanto, há aqui uma série de estruturas e de infraestruturas. Mas tudo isso conduz exatamente àquilo ao fundo da minha pergunta, que é esta. Está-me a dizer, eu só fico feliz, como é evidente, e o cumprimento desde já por esse magnífico trabalho, mas não será o autarca que a maior parte das vezes, em vez de criar um bairro social, cria um gueto? Olha, essa pergunta também é pertinente, mas temos que fazer aqui temos que rememoriar. Portanto, eu, enfim, conheço a cidade do Porto muito bem, não é só Ramal, nasci cá, portanto, e conheço muito bem esta cidade, até por várias atividades que fui desenvolvendo e que ainda vou desenvolvendo.
E admito que outros bairros sociais noutros concelhos sejam similares. É assim, nós temos que enquadrar isto num período. Quando eu disse que nos anos 60 a política de Arantes de Oliveira de Salazar, portanto, era retirar as populações dos centros da cidade, porque dava mau aspecto às cidades, e atirá-las para as periferias como bairros sociais, digamos assim, não houve o objetivo de criar guetos. Se calhar houve ali um objetivo, eu sou capaz de assumir isto politicamente, de segregação, que é diferente. Portanto, as pessoas que vivem aqui nas ilhas, não sei, vai tudo para a periferia. Pronto. Segregação. Classe social. Exatamente, segregação. Não guetos. A questão dos guetos que passaram a existir já são fruto da evolução da sociedade, quer dizer, da criminalidade, depois não foi o 25 de Abril que os criou, mas é a evolução da própria sociedade. Portanto, nova criminalidade, as drogas, não é? Portanto, as prostituições, o tráfico de armas, portanto, a abertura de fronteiras, os espaços, portanto, a sociedade evoluiu, portanto, e a criminalidade acompanha, isto já é do tempo da história, isto é da história, isto já vem do tempo de Roma, não é? E por isso é que, quando Maquiavel criou o Estado de Veneza, o Estado de... como é que se diz? De Florença, portanto, quando Maquiavel criou, foi na perspectiva de dizer, aqui está o Estado, o meu Estado, que é este meu Estado? É um Estado seguro, é um Estado, portanto, isto é a concepção do Estado que nasce no século XVI. Portanto, não são os autarcas, é a evolução da própria sociedade. O que eu acho que, por exemplo, os autarcas, porque a cidade do Porto, isto é um dado muito importante, a cidade do Porto é a cidade da Europa que tem a maior taxa de habitantes em bairros sociais. São 19%. Não há nenhuma cidade europeia que tenha habitação social com 19% da população. Pronto, mas isso são dados estatísticos que existem. Portanto, foi assim que foi evoluindo. E, portanto, o Dr. Rui Rio, porque eu acho, porque desvirtuou-se o conceito de habitação social. O que é este desvirtuamento do conceito? Habitação social paga-se uma renda, que é uma renda apoiada pelos impostos. É porque há uma família que tem carências, tem necessidades. Agora, será que aquela família, ao longo do percurso, sempre manteve essas carências? Não. O que é que eu quero dizer com isto? O contrato social entre uma autarquia e o seu município, e o seu inquilino, devia ser um contrato que dissesse assim, os seus rendimentos são estes, certo? E por isso nós, autarquia, estamos a conceder uma habitação social, que tem uma renda apoiada e paga 5 euros. Havia aqui rendas de 10 escudos, não é? Antigamente. Pronto. Agora, isto evolui. Será que aquela família manteve aquele status social? Evoluiu. Portanto, nós temos nos bairros sociais famílias que vivem muito bem, vivem muito melhor que pessoas que vivem nas zonas privadas, não é? Mas quem é que culpa, então, doutor? Do sistema. Mas eu vou lhe dizer qual é o sistema, que é o seguinte. Houve sempre falta de coragem, os sucessivos governos, seja do centro, seja centro à direita, seja à esquerda, sempre de mexer numa lei que se chamava a Lei do Arrendamento. E como houve sempre muito medo, essa Lei do Arrendamento era uma lei que não vinha do tempo de Salazar. Era de 1946. Portanto, mexeu-se agora. Bem ou mal, fez-se uma reforma. Mas pronto, e foi preciso estar no memorando de entendimento, porque senão passava este governo e não fazia a reforma da Lei do Arrendamento. Portanto, a Lei do Arrendamento criou, digamos, aqui um problema gravíssimo neste domínio também. Portanto, é o sistema, como dizia o antigo presidente de Sporting, portanto, é o sistema. Portanto, o sistema é que criou este modelo. E, portanto, e o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas continuaram a viver nos bairros sociais, mas poderiam perfeitamente transferir-se para a habitação privada, que já têm meios e rendimentos, e dar lugar a novos. Quais foram as políticas que se aplicaram aqui na cidade do Porto e provavelmente noutros, mas fundamentalmente na cidade do Porto, com governos autárquicos aqui marcadamente de esquerda? Foi fazer o seguinte: há gente que precisa de casa, fazem-se mais bairros sociais. Portanto, não se controla e não se combate a questão estrutural, de dizer, foi desvirtuado ou não o conceito de habitação social. Pronto. Para aquele determinado o Rui Rio, quer se goste, quer não se goste, tem uma concepção diferente. E diz assim, vamos requalificar os bairros sociais e, portanto, não vamos fazer mais bairros sociais. 100% de acordo. Com a política social. Nesse domínio, eu diria assim, se o Dr. Rui Rio é acusado de pouco ter feito nos 3 mandatos,
pelo menos nesta vertente, até a própria oposição reconhece o valor, digamos assim, da ação política do Dr. Rui Rio, que nessa matéria é evidente que as oposições querem mais bairros sociais, mas é insustentável. Portanto, é preferível, por exemplo, a determinadas famílias, através do Governo Central e não de uma Câmara, criar condições de rendas apoiadas, nomeadamente para os jovens. Porque é que uma família jovem há de viver para um bairro social? É preferível, temos que abrir agora uma chaveta por causa do momento conjuntural, mas estou a falar em política continuada. Claro. É preferível que os jovens tenham acesso a num banco, tenham um programa de renda jovem e que até aos não sei quanto de idade, portanto, 35 anos, penso eu, que tenham acesso a condições especiais para construírem a sua própria vida. Portanto, os bairros sociais hoje estão muito abertos na cidade do Porto. De vez em quando há um incidente ou outro, mas aqueles graves problemas que existiam, e existiam também em Ramalde, acabaram. A primeira intervenção estruturante que eu fiz aqui em Ramalde foi no bairro Ramalde do Meio. O bairro Ramalde do Meio, ninguém lá entrava. E fica junto à estação de metro de Ramalde. Ninguém lá entrava. Porque aquilo era perigosíssimo lá entrar. E o que foi necessário fazer? E fui eu direto, nem precisei da Câmara. Falei com o Sr. Secretário de Estado da Habitação, que era meu amigo, meu colega e dirigente num clube desportivo, e que mora em Ramalde, mora aqui perto. Eu disse-lhe: Sr. Secretário de Estado, é preciso fazer uma intervenção imediata neste bairro, porque era um bairro não da Câmara, era um bairro, portanto, na altura do IFAPAP, portanto, que hoje é Joaíru, Instituto de Reabilitação Urbana, não é? Portanto, é preciso fazer uma intervenção urgente. Foi feito um investimento ali, na altura de 900 mil euros, na requalificação de todo o bairro, todos os espaços exteriores, espaço para as crianças, iluminação. Acabou a marginalidade naquele bairro, você passa lá a qualquer hora da noite. Porquê? Muitas vezes, é por falta de capacidade ou de interesse decisório, sob o ponto de vista político, não se tomam as políticas ajustadas para minorar, não é eliminar porque isso é impossível, mas minimizar aquilo que é insegurança. Às vezes com uma medida... Uma medida, reiluminação pública. Porquê? Ajuda. Requalificação dos espaços. Sr. vamos avançar um bocadinho, vamos sair um bocadinho daqui da sua freguesia por uns instantes e vamos falar nisto que não podemos deixar de passar em branco este momento, a crise que Portugal e, nomeadamente, a Europa está a viver. O senhor, na sua opinião, acha que Portugal vai ter bases para se aguentar no euro? Acha que isto é uma crise para uma década? Consegue ter uma ideia? Tenho uma ideia sobre isso. Tenho estudos sobre isso, que é uma área, portanto, também a minha área de especialização. Tenho várias, uma delas é a ciência política e as relações internacionais. Portanto, estou a terminar um doutoramento em ciência política e, portanto, a minha, digamos, a investigação que estou a levantar é sobre as políticas públicas, portanto, os grandes investimentos, transnacionais, etc. Mas deixa-me só fazer aqui um parênteses, antes, só para uma coisa que eu omiti há pouco, que é importante, na questão da coesão social. Nós aqui investimos grandemente na área da educação. Aliás, Ramalde é a única freguesia das 4.500 e não sei quantos, 509, 510, é a única freguesia que tem um programa próprio das atividades de enriquecimento curricular, diretamente com o Ministério da Educação. Não há mais nenhum... A própria autarquia. Nem precisamos da Câmara. Não. Somos nós que fazemos atividades de enriquecimento curricular. Isso não acabou, senhor? Não, mas há ECs não. Portanto, houve muitas autarquias que não quiseram fazer e estão as atividades a ser desenvolvidas dentro das escolas, mas nós aqui em Ramalde é o contrário. É a comunidade que nos pede para fazer e até foi-nos atribuído em maio deste ano o galardão do empreendedorismo social, que foi a única junta em Portugal que o teve. Quer dizer, a minha política, que fui eu que implementei, desde que vim para cá, foi exatamente neste sentido. É no lado da educação, é na formação, é na educação, é no crescimento sustentado das crianças que nós podemos ter futuro. Portanto, um país que não tenha um projeto educativo, que não aposte na área do ensino como instrumento fundamental para a educação, é um país que não tem futuro. E, portanto, se Ramalde hoje tem futuro, e temos muitas nossas crianças, as nossas escolas são super procuradas por todo um universo, até fora da freguesia, porque isto é transversal, deve-se também às políticas educativas. Isto é importante por causa da coesão, por causa do crescimento sustentável. Quanto à questão conjuntural, isso dava para uma entrevista. Eu penso sinceramente o seguinte, e vou focalizar aqui uma área muito importante, que é esta, que é o Estado Social, a função social do Estado, melhor dizendo.
Nós temos, uma introdução, nós temos de facto, nós estávamos mal habituados. Pronto, ponto final parágrafo. Quem nos habituou mal foi quem nos governou. E quem nos governou, não interessa quem, do ponto de vista político, deixou que isto andasse a belo prazer. Da banca, das empresas, da oferta e da procura, portanto, nós endividamos. Portanto, endividamos essas famílias, endividou-se o Estado, endividou-se a banca. Repare que temos aqui 3 tipos de dívidas acumuladas. Poderíamos, por exemplo, como na primeira entrada do FMI em 79 e depois em 82, as famílias não estavam endividadas. Porquê? Não havia instrumentos, não havia cartão de crédito ainda, portanto. Era um Estado endividado, mas não tínhamos muito a banca endividada, porque a banca ainda não tinha muito acesso aos instrumentos. Portanto, nós tínhamos um Estado endividado. Entrou o FMI, pronto, e criaram políticas de austeridade até muito mais agressivas para a dimensão, à época, do atual. Neste momento temos uma troika também de endividamento. Famílias, Estado e banca. Foi a banca que criou tudo isto, importada dos Estados Unidos, apesar de não termos tido aqui... portanto, não tivemos aqui uma influência sistémica do subprime. Nós não tivemos subprime em Portugal, felizmente, não é? Mas pronto, mas a banca estava, enfim, no estado em que nós sabíamos, não é? Agora, como é que nós vamos sair daqui? Obviamente que somos nós, cidadãos, não é a secretária, o computador, nem o prédio, nem o edifício, porque não tem carne, não é formado de células humanas que sente os efeitos da crise. Somos nós, cidadãos, não é? Somos nós, cidadãos. Como é que nós vamos sair disto? Eu, sinceramente, eu acho que as medidas que o Governo tem vindo a implementar nunca seriam diferentes se fosse outro Governo que lá estivesse. Não tinha hipótese. E não tinha hipótese porque aquilo está consagrado no memorando de entendimento. Ou fazem assim ou não há dinheiro. Pronto. Agora, a forma como se comunica à população, como se transmite as medidas, às vezes... falar em determinadas áreas de intervenção suscitam logo um frenesim dos opinion makers e das oposições. Nós não tínhamos alternativa. Agora, eu acho que há aqui um erro estratégico do Governo que, quando tomou posse nos finais de 2011, devia ter feito primeiro aquilo a que se tinha comprometido, que era fazer um estudo imediato daquilo que são as despesas de funcionamento do Estado. Retirando o funcionamento do Estado, que é o serviço público, daquilo que são as funções sociais do Estado. E ver onde é que estão as gorduras. Um exemplo flagrante: carros de alta cilindrada, as parcerias público-privadas, os consultores. Isso são tudo gorduras. Isso não é função social, é tudo gorduras. O Governo meteu na cabeça aplicar logo a Troika, o memorando de entendimento imposto pela Troika, que eles também assinaram, e, portanto, esqueceu-se deste pormenor. E quando na quinta avaliação, portanto, há aqui um disparate, uma diferença abismal entre a receita e a despesa, e o déficit vai para os 7%, 6,8%, 6,9%, alto daqui del Rei, nós temos que reduzir 4 mil milhões. Ora, estes 4 mil milhões já podiam ter sido trabalhados há ano e meio. E se calhar já devem ter sido do governo anterior. O que é que eu penso, sinceramente? Eu penso que nós vamos sair desta crise. Se Portugal voltar aos mercados, permite-lhe aliviar este estrangulamento financeiro. E os mercados têm outras taxas de juros, não é verdade? Portanto, é a lei da oferta e da procura, portanto, vai ao mercado. E penso que nós vamos ao mercado. Vamos entrar no mercado. Agora, o reajustamento, o apertar do cinto, isto são no mínimo 5 anos. Será no mínimo 5 anos. Mas vai acontecer o seguinte: há aqui reformas estruturais que não vão ser de novo aplicadas. Como quem diz assim: olha, agora tiramos o 13º mês, mas daqui a 2 anos já vamos atribuir. Portanto, isto não é uma reforma. Agora, há aqui áreas do serviço público, fundamentalmente, não digo da função social, mas há aqui questões que vai-nos custar, mas são irreversíveis. Quer dizer, se elas não forem estruturais, não fazem sentido. Porque o que é preciso apostar, de facto, é no crescimento económico. Isto é como nas nossas casas, na nossa vida, não é? Se nós não tivermos rendimento... Doutor, o telespectador identifica-se completamente com aquilo que eu vou dizer. Ok, eu até posso eventualmente concordar com o doutor, que sejam medidas estruturais, medidas não é, tira-se agora, daqui a 2 anos dá-se. Mas o problema dos carros de alta cilindrada e de tudo aquilo que o doutor disse até agora,
que eu particularmente subscrevo, não se ouve falar disso. Pois. Nem para o futuro, nem sequer para um presente. Claro, mas isso foi... Isso é que irrita um pouco, Claro. se calhar, a população. Mas isso foi o que eu lhe disse no início desta fase, perante a sua pergunta. Há um déficit de comunicação deste governo, ou dos agentes políticos deste governo. Não, de comunicação. Será que é só comunicação? Sim, primeiro de comunicação. Primeiro há um déficit de comunicação. Por exemplo, foi necessário haver uma iniciativa parlamentar do CDS para propor na Assembleia da República uma redução de 50% de todas as viaturas do Parlamento. É uma iniciativa parlamentar de um grupo político. Está mal. Isto não deve ser assim. Isto deve ser ao contrário. Portanto, enquanto se diz assim, agora a senhora Presidente da Assembleia da República não quer um BMW 700 e não sei quantos, ou Mercedes, prefere um BMW da série, prefere andar com um BMW da série 3, tudo bem, também tem que haver dignidade na função do Estado, não é? Portanto, na série 3 tudo bem. Agora, a panóplia de viaturas que existem em Portugal, nos serviços, eu já nem falo nas funções dos nossos governantes, têm quase, é tudo, olha, os institutos públicos, os organismos públicos, as fundações, portanto, isto é uma panóplia, é uma coisa diabólica. Eu só dei o exemplo das viaturas. E agora, e as mordomias, e as mordomias, por exemplo, porque é que naquilo que diz respeito ao outsourcing, o Estado português recorre muito ao outsourcing para estudos. Porquê é que não recorre mais às universidades? E porquê é que há de recorrer a gabinetes de estudos de pessoas que faturam aos 100 mil euros, aos 200 mil euros, para fazerem um estudo que muitas vezes fica 4, 5 anos numa gaveta? Recorram às universidades. Porquê é que não recorrem às universidades? Tantas vezes disse isso. É nas universidades que está o saber e a ciência. Como político, responda lá ao nosso telespectador. Porquê? Lá vou dizer mais uma politicamente incorreta. São os lobbies de interesses que gravitam à volta daquilo que é política. E eu, quando ouço lobbies de interesses, é assim, os Estados Unidos, o lobby está institucionalizado. Em Portugal, o lobby é tráfico de influência. Tráfico de influências é crime. Portanto, mas os lobbies existem. Portanto, e vão existir sempre. Mas então, eles que apareçam como lobbies candidatos como fazem nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui sai um ministro, vai para o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa. E depois essa empresa já está a fazer propostas. As PPPs, parcerias público-privadas, é um caso de polícia. E, se for bem investigado, que eu tenho dúvidas, vão chegar a essa conclusão, que é tudo uma política de interesses que giram à volta dos lobbies. Agora, quando eu ouço falar numa refundação do Estado, eu até estremeci. O Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente, enfim, a palavra refundação, refundar o Estado. Ora bem, ele devia dizer, devíamos era reformar o Estado, não é refundar. Refundar é voltar a fundar uma coisa. Ora, o Estado somos nós. Portanto, só há Estado porque existe povo, existe território, existe poder político. Mas olha que a ordem, isso está na teoria da ciência política, na introdução, a ordem, isto vem do tempo de Aristóteles, da Grécia Antiga. A ordem da res pública é povo, território e poder político. Não é poder político, território, povo. Portanto, só há Estado porque há povo. Refundir. Eu não me deixo refundir. Acho que estou muito bem como estou. E se quiser eu posso recaustar-me. Mas para isso vou aí a um cirurgião plástico e ele faz-me recaustar. Portanto, se nós, agora, refundir, não. Agora, reformar, reestruturar o Estado, estou de acordo. Agora, isto daqui já é um pouco ideológico o que eu vou dizer, ou pelo menos dentro de um determinado ideário. Eu acho que o Estado tem muitas funções que estão previstas na Constituição, que já tem 39 anos, vai fazer 33 anos, portanto ela é de 76, portanto, cujas funções já, dentro desta evolução, dentro do esbater de fronteiras, dentro da queda do muro de Berlim, isto hoje já não temos os dois modelos de Estados, o Estado planificado e o Estado, que é o Estado da lei e da procura, portanto, o Estado liberal. Nós hoje vivemos em todo o mundo, é um Estado liberal, portanto, isto é a lei isto é Adam Smith aqui a funcionar, não é com a sua mão invisível, portanto,
nós devemos, de facto, reestruturar, retirar muito daquilo que o Estado não sabe fazer, nem é competência do Estado, e apostar mais num Estado que seja, acima de tudo, isto é a minha leitura e é aquilo que eu digo até aos meus alunos, num Estado que seja, acima de tudo, mais regulador e mais fiscalizador. Se nós tivermos um Estado, depois temos aquelas funções essenciais, a saúde, sim senhor, a segurança social, sim senhor, a educação, sim senhor, isso faz parte daquilo que é o Estado, sob o ponto de vista da legitimação que nós damos em quem votamos pelo voto. No seu sentido mais básico. No sentido mais básico. Mas eu, por exemplo, na saúde ou na educação, se eu quiser optar por outro modelo de ensino, o Estado não me pode segregar. Mas o Estado deve garantir isto. Saúde, segurança social e educação. Se não tiver isto, não é um Estado. É um Estado falhado. É quase como na Guiné, não é? É um Estado falhado. Depois tem estas áreas que é da segurança, que é importante, da defesa, da justiça. Pronto. Mas isto tem a ver com o funcionamento. Não é? Portanto, nós dizemos assim, a justiça, pronto, faz parte das funções sociais do Estado. Faz. Mas antes de o fazer é funcionamento. Nós queremos uma justiça que funcione. E depois aplica no seu Estado social, que é aquilo a que o cidadão tem direito à justiça, tem direito a se defender, tem direito a tudo aquilo que deve ser a sua própria defesa, a sua dignidade, a sua honra, e o Estado tem que proporcionar isto. Mas eu divido defesa, segurança, justiça de um lado, educação, segurança social e saúde do outro. Estas três são fundamentais que o Estado tem que dar aos cidadãos. É obrigatório. Senão, eu faço o meu Estado. Não preciso de Estado para nada, não é? Eu não pago impostos. E depois temos as outras. Defesa, segurança e justiça. A justiça liga no seu funcionamento à estrutura funcional, porque estamos a falar de quê? Estamos a falar de um Estado de poder, não é? Portanto, nós que é o poder, não é? É um órgão de poder autónomo, a justiça. E, portanto, temos de ter cuidado. Nós temos a Assembleia da República, a Presidência da República, a Assembleia da República, o Governo e os tribunais. Portanto, não temos o Ministério da Saúde, não temos o Ministério da Educação. Os tribunais como órgão de poder, certo? E se é um órgão de poder, é um serviço. Portanto, é um serviço. Portanto, é uma função. Mas que tem que ter uma componente social, esta função da justiça. Porque senão a sociedade não funciona sem uma boa justiça. Não funciona a sociedade, não funciona a economia, não funciona a sociedade, a relação entre pares numa sociedade, não é? Se eu não pago ao senhor e se o senhor não me quer pagar a fatura, quem é que resolve isto? Tem que ser a justiça. Mas tem que ser rápida, célere. Porque se ela não for rápida e não for célere, eu já falei e o senhor pode continuar bem de vida, está a compreender a ideia? Portanto, estamos aqui. Por isso é que eu coloco a justiça fora destes três itens do Estado Social, porque a justiça faz parte dos tribunais. Uma parte da justiça faz parte dos tribunais, que é um órgão de poder, que são os tribunais. Mas a Polícia Judiciária, a Procuradoria-Geral da República e as outras forças de investigação não fazem parte dos tribunais, são, digamos, instituições autónomas e essa tem que ter ali uma função social. Eu se faço uma queixa na Polícia Judiciária, ou se faço uma queixa no Ministério Público sobre um crime de que eu, enfim, que possa ter sido cometido sobre mim, o Estado tem que dar resposta a isto. O Ministério Público, as Polícias Judiciárias, têm que investigar isto rapidamente. Que é uma função que e depois tem que ter a Justiça que julga isto rapidamente. Mas não se pode julgar antes de se investigar, não é? Portanto, só para terminar, este termo refundação do Estado é uma palavra mal aplicada, porque eu sou o Estado, não é verdade? Eu sou o Estado, portanto, no modelo do Estado moderno, portanto, depois de termos saído da Idade Média Alta, portanto, no início do século XVI, finais do século XVI, princípio do século XVII, criou-se o Estado. O Estado é isto. Depois, no século XIX, é que veio o Estado-nação, que é outra questão. Os nacionalismos, as bandeiras, os hinos, etc. Portanto, eu, como Estado, e vivo aqui neste país, eu sou povo. O senhor é povo, todos nós somos povo. Nós somos o Estado. Quem é que me vem refundar? Ninguém. Se vive numa sociedade livre, democrática, e eu é que sei o caminho que pretendo para o meu futuro e para os meus. E às vezes, dos meus já não tenho tempo, porque eles
seguem a vida deles, escolhem outros caminhos de vida diferentes dos meus. Mas isto é uma matéria muito interessante, filosófica também. Eu agora entendo que quando tivemos, antes de começarmos a entrevista, a explicar mais ou menos o conteúdo da entrevista, entendo que o Soutor dizia, agora entendo que daria para mais de 2 horas. Daria. Nós, como já vamos com o tempo controlado, já teremos... Não é esse o interesse. O interesse é mesmo o seu freguês e o povo. Acho que o Soutor tocou aqui em tanta questão que é pertinente e interessante perceber a visão de um autarca e de uma pessoa que realmente estuda estas questões. Acho que deu aqui uma visão que muitas vezes passa despercebida. Há algumas pessoas, e às vezes o nosso telespectador também, às vezes também pensa que o político, que não quer saber dessa questão para nada, não é? Que está confortavelmente sentado na sua cadeira e que não tem ideias, tal como o Soutor agora explanou muito bem. Eu agora, e a Norte TV desde já o convida daqui a 3 meses ou 4, voltarmos a reunir para acabar um pouco esta entrevista que teria aqui mais uma outra pergunta a lhe fazer, faria então uma pergunta final, que era, o que é que falta fazer na sua freguesia, Soutor? 2 coisas. Para terminar o meu mandato naquilo que diz respeito ao meu plano e aquilo que foram as propostas que eu fiz em 2009, no último mandato, falta fazer o Centro de Saúde de Ramalde, que é uma área em que eu estou, de facto, a trabalhar, não só com a Câmara, assim como com o Ministério da Saúde, porque isto é uma ambição, com 20 e tal anos, dos ramaldenses. Já devia ter sido feita, já devia ter sido construído, não foi por inépcia, por desinteresse de alguns políticos e por estratégia de calendário político, nomeadamente do ex-secretário de Estado da Saúde, que agora é candidato à Câmara Municipal do Porto. Podia ter feito o Centro de Saúde de Ramalde, tínhamos espaço, temos local, e ele ainda por cima é de Ramalde, mas preferiu contabilizar a sua agenda política apoiando o candidato, meu opositor, e dizia: se este ganhar, há Centro de Saúde, se não ganhar, como quem diz, não vai haver Centro de Saúde, e ele era secretário de Estado. Ficou muito mal nesta fotografia, hoje eu sei que ele está arrependido, mas é um processo que eu tenho em mãos, e o outro processo que eu tenho em mãos é a criação do Centro Comunitário de Ramalde, que é uma parceria que eu estou a levar a efeito. Olha, isto é que são excelentes parcerias, público-privadas, não é parceria financeira, é parceria de recursos humanos, de meios e de sinergias com uma instituição de educação de freguesia, que é considerada uma das melhores do país, que é o Colégio de Senhora do Rosário. E, portanto, que é um centro comunitário, que eu tenho espaço, temos tudo, e vamos, no primeiro trimestre, fazer o Centro Comunitário de Ramalde, que vai, portanto, colocar lá os programas Raiz, que é um programa que eu até segunda-feira tenho que ir a Lisboa, mais o Nossas Escolhas, mais o espaço social do Ramalde Solidário, que é atribuímos refeições quentes, distribuição de bens alimentares, vestuário, etc., às pessoas mais carenciadas, e um centro de convívio para a terceira idade, portanto, para os séniores. Sob o ponto de vista, digamos, dos grandes projetos, é isto que me falta fazer e cumprir. Claro que quero sempre para Ramalde, isto aqui portanto, isto aqui não tem um prazo, não tem um limite, não tem um fim, quero sempre melhor qualidade de vida. É o último mandato, Soutor? É, o último mandato. Acaba a vida política por aqui? Não acaba a vida política, é o meu último mandato em Ramalde, por força, não é por força da lei da delimitação de mandatos. Eu também teria consciência que fazer 3 mandatos. Fui o autarca que mais tempo estive depois de 25 de Abril aqui em Ramalde. E só para dizer que os cidadãos de Ramalde avaliaram o meu trabalho e nas últimas eleições deram-me 47%. Portanto, sendo eu de uma área política de direita e numa freguesia sociologicamente de centro-esquerda. Portanto, isto significa que... o Dr. Manuel Maio político. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quando eu tomei posse em 6 de janeiro de 2002, pela primeira vez, eu disse aos cidadãos que aqui estavam que eu despia a camisola político-partidária e vestia a camisola de Ramalde. E eu, ao fim de 12 anos, foi isso que eu sempre fiz. Nunca misturei política partidária aqui na gestão autárquica. Sempre que eu entenda que deva reivindicar, deva de criticar, deva de atuar, independentemente do governo que lá esteja ou da Câmara que lá esteja, para mim são sempre os cidadãos de Ramalde que estão em primeiro lugar. Estando os cidadãos de Ramalde está a cidade do Porto, porque eles são parte integrante da cidade do Porto. E só para dar uma nota final mesmo do que é que eu penso sobre a gestão de recursos, nomeadamente financeiros, que vem dos nossos impostos. Eu aqui em Ramalde, este orçamento para este próximo ano, que vai à Assembleia de Freguesia no dia 20, tenho uma redução de 2,6
relativamente ao ano anterior. Isto em termos globais pelo retificativo de abril de 2012. Mas reduzir 15,6% às funções de funcionamento, aquelas que são as despesas fixas, as despesas de funcionamento, luz, etc., reduzi 15,6% e aumentei 12,6% às funções sociais. Portanto, está aqui um exemplo, à escala muito reduzida, de uma autarquia que é Estado. Isto é um Estado, isto aqui é Estado, isto é um patamar de Estado, que é a autarquia local de proximidade. Está aqui um exemplo, como é que é possível reduzir ao funcionamento para sem cortar ao social. Portanto, eu até digo a título de brincadeira que nesta avaliação vou convidar a Troika para cá vir com o nosso Ministro das Finanças e eu explico, faço um PowerPoint, explico como é que é possível reduzir as despesas de funcionamento e não é transferir para as despesas sociais. Isto a nível... Aqui é, de facto. Aqui é. A nível do Orçamento de Estado não é assim fácil. Mas é reduzir as despesas de funcionamento e do lado das despesas, que são as despesas sociais, reduzir o menos possível. Para quê? Porque haja um equilíbrio e para que haja menos impostos. Porque o limite, portanto, pagar com impostos é tudo aquilo que pagar uma recuperação de um Estado através de mais impostos, é criar pobreza. Isso eu assumo isto, independentemente de ser democrata cristão. Isto é que mais impostos significa mais pobreza, mais subdesenvolvimento. Porque se os cidadãos têm menos recursos, se nós, Estado, nós temos menos meios, há menos produtividade. Havendo menos produtividade, há mais pobreza. Portanto, o Estado fica mais pobre. Se o Estado fica mais pobre, nós ficamos mais pobres, não é? Como Estado. E eu acho que estas visões macroeconómicas, o próprio Governo, na sua introdução do Orçamento de Estado, tem, digamos, uma perspectiva macroeconómica, por acaso não estive a ler isto com calma, muito, muito, muito favorável, que mais nenhuma organização, nem a União Europeia, nem o Banco de Portugal, nem a OCDE, traçam um quadro macroeconómico tão otimista como o Governo, que é um perigo. Porquê é que é um perigo? E, portanto, quem trabalha em macroeconomia é fácil. Aquilo, eles chamam os estabilizadores, são automáticos, não é? Só ali desta classe. Não, são os chamados estabilizadores automáticos. Mas isto é da teoria económica, macroeconómica, que nós aprendemos há muitos anos. Agora, isto não é teoria macroeconómica. Portanto, temos que ter a consciência plena que sem crescimento, sem riqueza, sem produtividade para a riqueza e sem competitividade para a riqueza, produtividade, competitividade, riqueza, são 5 anos, podem ser 10, se não houver aqui uma mudança de paradigma relativamente às grandes opções. Portanto, esta questão de ontem ter sido, portanto, aprovado pelo Eurogrupo, o BCE ficar, portanto, sob a supervisão daquilo que é banca, só foram neste pacote 200 bancos, nos quais estão 6 portugueses, os maiores, até para os 35 mil milhões de ativos, não é? Que foi o critério. Acho que vai ser muito bom para Portugal, nesta perspectiva. Vai separar o que é dívida soberana, de facto, do que é dívida bancária. E o que eu quero dizer com isto? Separando a dívida soberana, porque a negociação que foi feita com a Troika, 30 e não sei quantos mil milhões, é para recapitalizar a banca. Portanto, somos nós, através das medidas da austeridade, que estamos a colaborar para a recapitalização da banca. Eu até posso ter o dinheiro no colchão, como diz o outro, não é? Portanto, está tudo errado, não é? Portanto, e isto ontem é importante, será só em março de 2014, mas é importante a separação da dívida soberana da dívida bancária. Os bancos, depois que negociem com o Banco Central as melhores condições, se precisarem ser recapitalizados, são diretamente e não mete aquilo que é o compromisso do Estado. É com a banca. O compromisso do Estado, portanto, fica, portanto, a dívida soberana fica expurgada, o que um tipo de dívida soberana que nós temos, que não tem nada de facto a ver com a Grécia, vai permitir, isto é a minha leitura, que depois do pós-Troika, com as medidas que foram tomadas, outras devem ser tomadas, portanto, daqui a 5 anos, mais ou menos, é nós que começamos a ver os efeitos. Eu costumo dizer o seguinte, dou sempre este exemplo, está aqui o cinto, tem este buraquinho, não é?
Se eu for ao médico e o médico disser, você tem que fazer uma dieta por razões de saúde, e eu durante um ano estou a fazer uma dieta, e apertei o cinto, porque tive que apertar, por uma questão de saúde, aqui é a saúde financeira do Estado, não é? De nós todos, apertei 2 buracos, daqui a um ano ou 2, já estou habituado. Quer dizer, o cinto está lá com aqueles 2 buracos apertados, eu não vou engordar outra vez. O meu organismo já se habituou. Portanto, o que eu quero dizer com isto? O Estado, nós todos vamos ter que nos habituar a novas realidades, não é verdade? Com certeza. Que custa muito, mas olha... Antes de agradecer esta entrevista, eu não resisto... Já foi uma conversa mais. Eu não resisto mesmo a uma pequena provocação. E vamos chamar a experiência e a vontade de dirigência futebolística. Passou ainda para retornar... Não, isso passou ao lado. Isto é assim, portanto, eu assumi um projeto que foi do conhecimento público, que foi sanear uma instituição onde eu estive lá 14 anos como vice-presidente, que é o Boa Vista. As situações são de facto muito complexas. Por outro lado, também, questões de natureza de saúde me impediram de eu poder, e de responsabilidades, noutros lados, me impediram de eu poder estar o tempo todo necessário que aquela instituição, se calhar, necessitava de mim 24 horas. E se eu lá estivesse, e se pudesse lá estar, e se não fosse por aconselhamento médico ter saído, estaria lá, não estaria agora consigo. Não sei se está a perceber. Portanto, o Boa Vista entrou num processo complicado, que é o processo de revitalizar, que fui eu que o requeri no tribunal. Enfim, viram outros dirigentes com sabedoria e com conhecimento, acima de tudo, para ajudar a sair aquele clube daquela situação de estrangulamento que é muito complexo, não é? Portanto, eu confio que, de facto, outros colegas meus, não quer dizer que não tivesse capacidade, até porque eu em 5 meses dizem que fiz mais em 5 meses que outros em 20 anos, mas não tinha condições de saúde, inclusivamente, e de outra natureza, para neste momento muito complicado, continuar à frente dos destinos de Boa Vista. Agora, a pergunta-se, desporto, eu sempre fui ligado ao desporto desde os 12 anos de idade, portanto já fiz de tudo um pouco no desporto, não só no futebol, como noutras modalidades, e portanto sou, acima de tudo, também uma pessoa ligada ao desporto. Portanto, a minha modalidade querida até nem é o futebol, é o handball, que eu pratiquei durante muitos anos e cheguei a ser internacional e árbitro internacional, etc. Portanto, inclusive criei aqui uma escola de handball aqui em Ramalde, tenho uma escola de futebol. Portanto, estará sempre comigo o desporto pelo desporto. E estará sempre no meu coração, Boa Vista. Bom, doutor, agradeço-lhe imenso esta entrevista. Como lhe disse, ficará e fica prometido uma segunda entrevista. Vamos esperar mais para a primavera. Está bem. Depois também o tempo vai aquecer em termos de matéria eleitoral, etc. Marcaremos uma segunda entrevista. Quanto assim, Sr. Telespectador, encontrarmos-nos de novo no programa Autarquia em Sua Casa, numa autarquia qualquer. Muito boa tarde e obrigado. Boa tarde e obrigado.